Olá, querida amiga, Diele Dias aqui para compartilhar com vocês o capítulo 8 do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. O título é Os Lençóis de Cetim Escorregam. Tem um pouquinho de barulho aqui por causa do ar-condicionado, né? Tá bastante quente, mas espero que vocês consigam aproveitar a leitura. Então vamos lá. Capítulo 8, Os lençóis de cetim escorregam. Você já viu nas revistas e comerciais os ricos lençóis de cetim jogados convidativamente por sobre a cama? Parecem tão atraentes, evocam sensualidade, sexualidade e romance. Pense em lençóis de cetim negro, enfeitados com uma única rosa vermelha. A cena parece prometer noites de paixão desvairada. Esses lençóis fazem promessas de noites eróticas comparáveis às que lemos nos romances. Todavia, aposto que quem criou o primeiro jogo de lençóis de cetim não foi um homem. Embora seja difícil encontrar um indivíduo que não goste da sensação do cetim na pele, a maioria dos homens concordaria que esse tecido é o pior material para o amor. Deixe-me explicar. No inverno, o cetim é frio, não guarda nenhum calor. No verão, o fará suar porque não respira, não absorve umidade e amassa como o linho. O pior desse tecido, do ponto de vista masculino, é que faz com que você escorregue como um esquiador numa pista de gelo. Os lençóis de cetim são horrendos para o homem que quer mostrar-se amoroso com a mulher que ama, pois o fazem parecer um rematado tolo enquanto fica escorregando no meio deles. O cetim é ótimo para a mulher, caso ela goste de sentir um material sedoso sobre a espinha e deitar-se nos braços da magnificência. Mas se o homem quiser ficar desembaraçado, será melhor que providencie lençóis de algodão puro ou de flanela. Veja bem, senhoras, o cetim pode ser bonito, mas destrói toda a possibilidade de equilíbrio e deixa a pessoa tateando para achar a cabeceira da cama, ou se agarrando ao colchão para se virar e ainda a impede de tentar uma proeza acrobática apaixonada. É surpreendente que algo tão convidativo possa ser tão pouco prático. Se decidir dar um presente de Natal a seu marido, nunca lhe dê lençóis de cetim. O infeliz pode quebrar a perna ao virar-se para ganhar um beijo. Imagino que isso mostre que nem sempre o que agrada aos olhos é tão bom quanto parece. Homem algum teria criado esses lençóis, e se tivesse feito isso, mudaria de ideia rapidamente depois de uma noite sobre eles. É impossível que todos desejemos a aparência do amor, mas Deus sabe que olhamos com olhos diferentes. É possível que todos desejemos a aparência do amor, mas Deus sabe que olhamos com olhos diferentes. Podemos ver a mesma coisa, mas a vemos de várias perspectivas. Não há nada errado em ter pontos de vista diversos, de fato isso é natural. Os homens e as mulheres são criaturas diferentes com diferentes necessidades. Nenhum ponto de vista sobrepuja o outro, nem é mais certo, apenas diferem. Os problemas começam a surgir quando deixamos de nos comunicar. Uma dama pode dar ao seu homem um jogo de lençóis de cetim. Ela o ama e quer dar-lhe o presente mais fino, luxuoso e romântico. Mas quando ele não gosta dos lençóis, ela fica magoada e aborrecida com a falta de apreciação do parceiro. O que ela precisaria compreender é que, embora esteja tentando fazer o companheiro feliz, deu-lhe o que ela, não ele, queria. Para que um relacionamento possa funcionar, você deve entender que as necessidades de seu parceiro podem ser diferentes das suas. Isso é algo que muitos de nós esquecemos. Você deixa de considerar que há coisas que funcionam para você, mas que deixam seu parceiro louco. Então, quando o relacionamento azeda, surge um sentimento de choque e traição. Você não havia percebido nada, estava ocupada em apreciar os lençóis de cetim, enquanto o homem ao seu lado orava silenciosamente para não escorregar e cair da cama. Nesse caso, os homens são tão culpados quanto as mulheres, pois eles também contribuem para o problema de maneira especial. Este é um dos muitos erros cometidos pelos homens. Silenciamos a respeito de muitas coisas. Não comunicamos as nossas necessidades. Quando, porém, elas não são satisfeitas, ficamos emburrados e ressentidos.
A mulher fica confusa porque tentou tornar as coisas agradáveis para nós. Pensou que estava nos agradando, dando-nos o que queríamos, mas nunca lhe dissemos qual era o nosso desejo. Portanto, ela teve de basear-se na imaginação, trouxe para casa o jogo de cetim e nós escorregamos para fora do leito. Entramos na mesma cama, no mesmo relacionamento e na mesma tarefa da vida, mas de perspectivas diferentes. Algumas coisas que uma mulher não saberia se não lhe contássemos e vice-versa. Quero ser o primeiro sujeito a quebrar o silêncio e contar os segredos. Nada mais de polidez. Não gostamos dos lençóis e estamos caindo da cama. O lado triste é, estamos perdendo as boas mulheres que trouxeram os lençóis para casa só por pensarem que isso não nos faria. Estamos perdendo as boas mulheres que trouxeram os lençóis para casa só por pensarem que isso nos faria felizes. Alguns de vocês talvez estejam levantando as sobrancelhas, surpresos com a minha linguagem. Aqui estamos nós, passeando pelo labirinto da terminologia cristã, apropriada para descobrir uma palavra que não exaspere a pessoa espiritual de mente sensível, mas que descreva adequadamente a paixão que deveria transpirar no leito conjugal. Uma das coisas que frustra secretamente alguns cristãos e, em geral, afasta os não cristãos é a nossa necessidade incessante de parecer que andamos com halos na cabeça e harpas nas mãos. Um dos pontos válidos contra os cristãos é que a nossa mensagem nem sempre parece ajustada. Como os lençóis, ela tem boa aparência, mas não funciona direito. É claro que sabemos que o cristianismo funciona, mas muitas vezes pregamos só metade da mensagem. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. Marcos 12, 25. A mensagem que pregamos não é apenas uma classe preparatória para a vida maravilhosa do além. Trata-se de uma mensagem relevante que dá direção para o desagradável aqui e agora. O cristianismo é para este mundo. Ele se ocupa dos casamentos e dos relacionamentos. Da mesma forma, o casamento não é para o céu, é para a terra. É a instituição terrena que imita a união espiritual entre Cristo e a Igreja. É o abraço apaixonado das almas cujo afeto alcançou a nível de aliança e só pode ser ilustrado nos braços um do outro. É a descrição bíblica do cordão de 3 dobras. Os 3 componentes são Deus, o noivo e a noiva. Estou falando do casamento cristão, a união de 2 pessoas que concordaram sobre quem são uma para a outra e quem são em relação a Deus. São marido e mulher, são amantes. Um amante é mais do que um parceiro de cama. Ser amante é ser a habitação, a recreação e o repouso de alguém. Ser amante significa que o casal se concentrou no compromisso de satisfazer suas mútuas necessidades. Não falo necessariamente de sexo. Uma necessidade pode ser satisfeita com um toque ou simplesmente uma troca de palavras ternas. Qualquer que seja a necessidade ou lugar para satisfazê-la, é sempre o mesmo. É nos braços do marido que ela encontra felicidade. É o bom humor da esposa que o faz sorrir durante o dia. Quando uma chama alegre se acende em seus pensamentos e faz enrubescer, é uma lembrança dele, pessoal demais para ser discutida, mas poderosa demais para ser esquecida. No casamento, o homem e a mulher são parceiros, amantes e amigos. É um laço tão poderoso, tão especial, que seu propósito é durar para sempre. O desafio está em controlar na vida real o que o casamento é no projeto. O desafio está em encontrar na vida real o que o casamento é no projeto. Chama-se um engenheiro quando uma peça de uma máquina deixa de funcionar de acordo com o projeto. O fabricante jamais afirma que o produto não presta porque não funcionou devidamente. O engenheiro estuda o projeto e altera os materiais até conseguir os resultados desejados. Todavia, descartamos com a maior facilidade casamentos em que investimos anos por causa da menor incompatibilidade. Devemos lembrar que vale lutar por tudo que vale a pena obter. Não devemos afastar-nos de um relacionamento só porque ele não está funcionando exatamente como planejado. Em vez disso, cabe-nos tentar descobrir onde está o defeito. A planta para o casamento é perfeita. Qualquer problema com os nossos relacionamentos é causado pela disfunção humana. Devemos tentar manter nosso casamento de acordo com o plano divino. Creio que a maior falha na maioria dos casamentos pode ser atribuída ao fato de que, quando nos dizem
essas famosas palavras, você precisa comunicar-se, não nos informam que falamos línguas diferentes. Para obter o som harmonioso de uma balada de amor, devemos tomar tempo para compreender a diversidade dos instrumentos. Em termos simples, os homens são muito diferentes das mulheres e precisamos compreender essas diferenças. Ela é uma harpa que deve ser tocada com suavidade e responde às mãos hábeis de um cuidadoso menestrel. Ele é uma corneta metálica e brilhante que produz um som forte de alarme. A música de um é muito diferente da do outro. Eles precisam ser orquestrados. Queremos manter a nossa singularidade, mas fundir-nos com uma equipe e ser felizes e amar-nos a vida inteira. Por isso, hoje você e eu vamos ficar à escuta no confessionário do amor. Vamos caminhar por meio de alguns princípios bíblicos, procurando pistas que nos ajudem a manter a música tocando em perfeita harmonia. A síndrome do super-homem. Já observei que o homem acusado de ser agressor não é realmente agressivo o tempo inteiro. Quando todos os homens são agressivos nas coisas que os fazem sentir-se confortáveis, ganhar o sustento, proteger a família, manter a imagem masculina. Todavia, quando nos sentimos vulneráveis e inseguros, tendemos a isolar-nos e ficar em silêncio. Veja bem, é a nossa imagem masculina que tentamos proteger. Quer realidade ou imaginação, a maioria dos homens que se espera dele. Quer realidade ou imaginação, a maioria dos homens pensa que se espera deles que tenham certeza de tudo e tomem o controle o tempo todo. Mas quando se trata do coração, nem sempre controlamos os nossos sentimentos. Em vez de arriscar-nos a expor nosso medo, nossa frustração ou nossa necessidade, tendemos a ocultar nossos mais íntimos pensamentos e exibir nossas forças. Por baixo do soar dos tambores de nossa exibição, está alguém que precisa desesperadamente sentir-se bem seguro para ser vulnerável e honesto. Quem sabe os homens pudessem ser íntimos e não fossem para a cama vestidos de super-homem. Haverá uma oportunidade que podemos apenas ficar deitados perto de vocês, tocando-as, amando-as e sermos o Clark Kent? É claro que sim, você sabe disso, mas nós não. O fato de não saber pode tornar-nos grandes artistas, mas depois de você ter visto alguns shows, o tédio se estabelece. A pressão para representar está destruindo a possibilidade da verdadeira intimidade. O casamento de alguns não passa de uma série de reprises. O reavivamento não é só para a igreja, é para cada área da nossa vida. Sua motivação para sua carreira precisa de um reavivamento de vez em quando. O mesmo acontece com o relacionamento, com seus filhos, com seu cônjuge, com tudo mais. Está na hora de um reavivamento do amor em seu lar. Se quisermos um avivamento em nossa vida amorosa e em nosso casamento, como homens precisamos encontrar o ponto certo. Todo reavivamento necessita de um local, onde começa um reavivamento numa casa que se tornou tão sem graça quanto torrada fria. Nós, homens, temos de participar da expedição para encontrar a sede da paixão de nossa mulher, e ela, por sua vez, deve agir de modo recíproco. Toda mulher tem um botão que precisa ser pressionado para garantir a sua paixão e satisfação. Talvez não seja onde você pensa que está. Estou convencido de que o ponto especial da mulher é o coração. É aí que seus centros nervosos se iluminam e disparam um alarme. Se você realmente quiser que sua dama fique feliz, é melhor tocá-la nesse ponto especial. Da mesma forma, o homem precisa ser afagado de dentro para fora. Infelizmente, ele não sabe como pedir isso. Algumas vezes, nem sabe sequer o que está faltando. Ele pode não estar suficientemente afinado com a solução de problemas para dizer à esposa que precisa de lençóis de algodão. Sabe, apenas que se sente miserável ao escorregar na cama nessa síndrome dos lençóis de cetim. Em vez de comunicar as suas necessidades, o homem prefere medicar o problema a sanar a causa. Em geral, mergulha no trabalho, usa drogas ou parte para uma maratona sexual. Continua em busca de mais dinheiro, mais sexo e mais poder. Ao escorregar dos lençóis de um relacionamento, os homens feridos correm para essas coisas a fim de consolar-se. É para onde vamos quando não podemos manter a disposição que desejamos. Na verdade, não precisamos de dinheiro, de poder nem de sexo. O que precisamos é ser embalados no berço dos braços amorosos de uma mulher que sabe como impedir o escorregão. O super-homem precisa de um cochilo, precisa tirar a capa, as botas e relaxar nos braços de Lois Lane.
Mas o homem se pergunta: será que ela vai gostar de mim quando eu tirar a capa? A dama certa não só permite que o homem descanse, como também o faz sentir-se confortável nessa situação. Ele pode confiar nela e baixar a guarda. Não é de admirar que a Bíblia diga que quem acha uma boa esposa acha o bem. A dama certa é um bem para o homem que já viu tantas coisas más. A verdade é realmente esta: o grandalhão mais poderoso na diretoria, no tribunal ou no campo de futebol, mas às vezes se sente interiormente como um menino e precisa do toque suave dos seus braços amorosos, mulher. Para a maioria dos homens, amar é mais fácil do que confiar. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Provérbios 31:11. O homem tem necessidade de uma boa esposa, a quem possa confiar o seu coração. Ele deve poder colocá-lo nas mãos dela e saber que não palpitará nem se agitará quando estiver na proteção de seus braços. Com a mulher certa, o coração encontra seu lugar de repouso. Ele se aninha nela como urso hibernando durante o inverno. Ela o aquece, é segura, sua fragrância suave é o perfume que acalenta quando adormece e com o qual acorda. Seu coração está nela como um bebê enrolado num cobertor. Quando o amor é certo, o homem encontra na companheira o que não encontrou em outras. A esposa ocupa completamente sozinha o seu lugar na classe, não tem competidores. Conhece o ritmo do coração do marido, ouve as suas batidas e dança de acordo com elas. E ele vibra com o pulsar das veias dela. Os dois juntos são pura música. A confiança é um dos maiores conflitos de muitos homens. Eles geralmente acham difícil confiar em qualquer outra pessoa além de si mesmos. O coração masculino é quase sempre guardado e fechado com grande cuidado. Contudo, apesar de ser tão protegido, continua frágil quando se trata de confiança e amor. O coração do homem é tão frágil quanto a casca tenra do ovo que ainda não se abriu. A confiança é a raiz do amor para o homem. Quando não há confiança, o amor não tem como nutrir-se. A confiança é a raiz da qual o amor se alimenta. Há várias áreas de confiança essenciais para que o homem se sinta completo e realizado. A primeira é: ele precisa confiar nos motivos da mulher. Quando o homem confia na esposa, fica em paz na presença dela e busca refúgio em seus braços. Essa confiança é mais profunda do que o crer no que ela diz. Chega até suas intenções. Quando falo de confiar nela, estou me referindo à necessidade que ele tem de estar seguro dos seus motivos e seus valores. Na verdade, a maioria dos homens não compreende os métodos da mulher. Portanto, se não confiar nos motivos dela, nada resta em que confiar. Os métodos femininos são muito diferentes dos masculinos. As mulheres pensam de modo diferente, reagem de modo diferente, e o único meio para um homem suportar a diferença é sentir-se seguro de que os motivos delas são tão claros quanto a água cristalina da montanha. Se o homem começar a questionar os motivos da mulher enquanto ainda se acha confuso com seus métodos, vai fechar-se imediatamente. Ele precisa saber que o foco da esposa está orientado na sua direção. Quando o homem perde a confiança na mulher, ele imediatamente se fecha e se afasta. Não responde às lágrimas dela, às demonstrações de afeto, nem a nenhum esforço de intimidade. Suspeita dos seus motivos e se mostra cauteloso na presença dela. Uma vez perdida a confiança, sua recuperação é longa, porque o homem não vai baixar suas defesas para que a mulher entre novamente em seu coração. A confiança precisa ser tratada como um tesouro frágil. Seu valor é grande, mas ela se quebra com facilidade. Preserve a confiança, o relacionamento não vai durar sem ela. E segundo, ele precisa poder confiar nela sexualmente. O homem precisa saber que o desejo da esposa está direcionado para ele, só para ele. Poucos homens sentem-se à vontade com uma mulher que gosta de olhar para outros, que se interesse por outros. É possível que, quando ela age desse modo, nossa sensação seja a de que seu coração há muito se afastou. Entretanto, essa não é a única área em que o homem precisa confiar sexualmente na companheira. Ele necessita saber que o que se passa em seu leito não virá a ser objeto de conversa na casa das amigas. Precisa saber que ele a agrada ou não e que ela se limita a discutir esse aspecto de sua relação apenas com ele. Precisa saber que sua mulher é discreta. Finalmente, precisa poder acreditar nas reações dela, ter a certeza de que sua resposta é autêntica e não apenas vontade de lhe proporcionar prazer. Se ela o enganar nesse aspecto, não poderá confiar nela e vai encolher-se interiormente. A atitude dela gera dor, porque
não só o faz sentir-se inadequado, mas também manipulado. Ele acha que ela não está dando valor à inteligência dele. E terceiro, ele precisa confiar em que ela não mude. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. O nível de confiança abrange áreas do relacionamento mais nebulosas e difíceis de acomodar. O homem quer que a mulher em quem confia seja firme da mesma maneira que o viajante procura uma bússola que não mude de direção ou um relógio que não marque as horas erradas. A mulher que muda amedronta o homem. Ele vive com medo de que em meio a uma crise ela possa mudar em reação a ele. Em geral, o homem não entende as mudanças dela. Muitos homens ficam confusos com a disposição errática da mulher. Ela chora sem prévio aviso, faz perguntas e se irrita quando ele responde. Ele pensa que está discutindo problemas e quer dar-lhes respostas. O que ele não sabe é que ela faz perguntas para aliviar a frustração. Ele não compreende que ela quer apenas ser ouvida. Ele tenta ajudá-la, oferecendo soluções, e ela se aborrece porque não queria uma resposta, queria um ouvido. Essas mudanças intimidam a maioria dos homens. As causas das alterações das mulheres podem ser biológica. As variações hormonais devidas à menstruação, menopausa ou gravidez podem fazer com que as mulheres mudem dramaticamente. Mas mesmo que essas mudanças sejam naturais, elas deixam os homens perplexos. Temos ordem para tratar nossas mulheres com discernimento, mas a confissão sincera de quase todos é que geralmente não compreendemos as mulheres. Se a esposa quiser ganhar a confiança do marido, deve saber explicar-lhe sua atitude. Não é que esteja zangada com você, meu bem, acontece que estou passando por uma mudança física que pode afetar-me. Ele tem condições de lidar com aquilo que compreende, o que não compreende é que destrói a sua confiança. A mulher é uma espécie estranha para o homem. É uma combinação esquisita de força e fraqueza, medos e lágrimas. Essas diferenças a tornam sedutora e provocante, mas podem também torná-la tão estranha quanto um alienígena. Ela é um romance diferente que ele lê fascinado. É um mistério revelando-se em seus braços. Às vezes, o homem acha que sabe exatamente quais as necessidades da mulher e então, subitamente, ela parece transformar-se diante de seus olhos. Isso torna o homem receoso e introvertido. Os homens são como as tartarugas ao se sentirem ameaçados. Encolhem o pescoço para dentro da carapaça como defesa. O homem, às vezes, vive fisicamente com a esposa, mas emocionalmente está afastado dela. Muitas mulheres não sabem que o companheiro com quem dorme já deixou mentalmente o lar. É possível para qualquer dos cônjuges se ocultar numa concha enquanto o outro nem percebe a sua retirada. Em vista dos homens não serem comunicativos por natureza, é possível que se retraiam e não queiram discutir o assunto. Seu corpo está na cama, mas o coração escondeu-se com medo da rejeição, dor, frustração ou de um ressentimento secreto. Ele precisa confiar em que ela não use a franqueza dele contra ele próprio. Em vista da franqueza ser difícil para os homens, eles ficam alertas para verificar os efeitos posteriores de sua abertura. Se seu marido finalmente ganhar coragem para abrir-se com você, tenha cuidado para não usar esse momento de franqueza contra ele mais tarde. Se fizer isso, ele jamais confiará novamente a você seus pensamentos mais íntimos. Suas pequenas pérolas de verdade não devem ser lançadas aos porcos. Não tente também ser a psicanalista dele, pois se sentirá exposto e vai retrair-se. Quando seu marido confiar seus sentimentos a você, tenha cuidado para não intensificá-los. Se contar como se sente sobre seus pais, não fale mal deles. É possível que tenha apenas necessitado desabafar a frustração. Se você o criticar, isso talvez o magoe e faça sua lealdade entrar em conflito. Quando ele se abrir para você, algumas vezes o silêncio é que vai causar o maior impacto. Um meneio amoroso de cabeça, um toque, algumas palavras e um beijo são resposta mais eficaz. Se quiser estabelecer confiança, apenas ouça o que ele tem para dizer. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Isaías 30:15.
Ele precisa confiar em que ela não vai competir com ele. O maior problema que os homens têm em relação à mulher bem-sucedida surge quando o sucesso dela ofusca o relacionamento e os exclui. Ele precisa saber que ela continua achando que ele é quem deve liderar em algumas áreas, mesmo que ela o supere em outras. Não é sábio competir com seu cônjuge. Quando isso acontece, ninguém sai ganhando. Todos perdem, porque a parceria é devorada pela competição e o casamento se acaba. Um meio de evitar competir é apoiar um ao outro. O amor verdadeiro sempre edifica a outra pessoa. Admitamos que alguns indivíduos que são disfuncionais, Admitamos que alguns indivíduos são tão disfuncionais que edificá-los é como construir um castelo de areia perto demais da água. Não importa o que você faça, ele logo será levado embora pela próxima onda. O homem inseguro não deve casar-se com a mulher que considera sua carreira uma missão. Ele jamais poderá lidar com isso. Até o homem mais estável fica suspeitoso quando sente que está sendo constantemente medido ou comparado com o sucesso da esposa. Algumas vezes até acha que está competindo com o sucesso de um pai ou ex-marido. Não importa de quem seja o sucesso, o que importa é o sentimento de que está sendo medido em relação a ele. Os homens relutam em compartilhar essas preocupações com uma mulher, mas esteja certa, quase todos eles as têm. Se a dama atentar nesses pontos, a confiança será estabelecida. Algumas de vocês podem estar pensando, sempre violei a confiança e nem sequer percebi o que estava fazendo. Sei como se sente, todos cometemos erros indesejados, mas todos temos a oportunidade de corrigir nossas falhas anteriores. Se você for uma esposa interessada, que deseja mudar os seus métodos, recebeu aqui sugestões úteis que irão capacitá-la a experimentar a completa restauração da confiança do seu relacionamento. Armada com esses instrumentos, irá encorajar seu marido a deixar de ser o tipo forte e silencioso e transformar-se num homem que se abre e compartilha seus pensamentos mais íntimos. A vida conjugal de vocês ficará mais rica. Não lhe transmiti essas ideias para insinuar culpa, mas para ensinar-lhe a linguagem masculina, a fim de que possa usar de franqueza e honestidade com seu marido. O casamento é a colaboração de dois corações que se unem para vencer os obstáculos da vida e criar uma atmosfera de prazer compartilhado e amor mais profundo. Se não puderem concordar nos lençóis, vão para o colchão sem cobertas. Mas seja o que for, faça com que isso aconteça para vocês dois.